agradecer a Deus, vamos orar. Você está na aula de finanças. Obrigado. Cartas de Paulo, todo mundo? Cartas de Paulo aí, né? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender mais de Ti. Queremos realmente estar com o nosso coração aberto para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse momento. Obrigado, que a nossa mente possa estar voltada em concentração, em nome de Jesus. Amém. A gente está passando aí a prancheta, né, de chamada, a lista de chamada, e também Você recebeu a apostila já, certo? Alguém não recebeu aí? Todo mundo. Não pegaram? Tá tudo lá numa cadeira lá. Tem aqui duas? Tá. Pega lá, tem lá na cadeira do fundo lá, por favor. Obrigado. Beleza. Bom, essa primeira aula, nós vamos aí aprender sobre a vida de Paulo, né? E aí tá bem fresquinho na memória de vocês, né? A gente tem lido aí Atos no desafio da igreja. Então, certamente muita coisa você já até sabe, a gente vai rever aqui alguns pontos importantes. E aí a gente vai trabalhando durante essas aulas nas cartas de Paulo. E quem sabe quantas cartas são aí? 13 cartas de Paulo. E a gente dividiu, né? No carta de Paulo 1, a gente vai até um momento, até a metade. E carta de Paulo 2, a gente vai seguir. Então, até aconselho você que quer seguir nesse projeto de Paulo, né? E sair daqui apto para ser que nem Paulo, né? Inclusive, morrer. Não. Você vai sair daqui, né? Que esse foi o final de Paulo, né? Ele morreu. Assim como nós um dia vamos. Mas se você quiser ter esse conhecimento total de Paulo, é uma sugestão que a gente faz aí para você seguir na próxima rodada também. Vai lá no final da sua apostila, tem as avaliações que a gente sempre fala, é importante para você saber, entender qual vai ser o critério. Então, todo mundo achou? Limite de 2 faltas, mais de 2 faltas está reprovado. Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do CENIB, a falta será abonada, tá? Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana para marcar. Tem gente que na hora da prova falta, né? Dá um negócio assim, aí foge. E a média é 6, então é bem tranquilo. A gente sempre fala que o objetivo não é você somente passar, mas é você realmente aprender, né? E de manhã tinha um pessoal aí que falaram assim, poxa, eu estava numa média boa e quando faço tuas provas aí cai a média. Meu Deus, que imagem eu estou tendo, né? Que minhas provas são difíceis, mas não é. Tanto que pela primeira apostila, né, 2 páginas já aí. Mas é só essa primeira, depois é só uma normal, porque essa primeira tem as viagens de Paulo aí. E ali, ó, apostila preenchida é 1 ponto, presença 1 ponto, tarefa 2 e a prova 6. E aqui, ó, vai ter gente na última aula que vai perguntar bem assim, acredite se quiser, vai perguntar bem assim, mas são todas as apostilas? Faltou só uma. E aí eu estou avisando, mas eu não tenho problema com isso, eu reforço na última aula, né? Mas são todas as apostilas, tá? Todas valem 1 ponto, todas as presenças 1 ponto, tarefa, todas valem 2 pontos aí, mas eu só deixei de fazer uma tarefa. Aí é tudo ou nada, né? Então, já estou avisando antes para você se organizar e programar aí essa parte. Bom, vamos iniciar aqui. É um conteúdo denso, são muitos detalhes, e nós vamos aqui para a vida de Paulo. Vamos falar um pouco da vida dele aqui, né? Você sabe... Quando pensa em Paulo, o que vem na sua cabeça aí? Primeira coisa que salta no seu pensamento ao falar Paulo? Quem compartilha comigo aí? Evangelismo, que mais? Ensino, que mais? Apóstolo dos judeus, dos gentios, Eu só reproduzi, tá? A conversão de Paulo, tu falou o quê? A fé, Quem mais?
Coragem, nossa, coragem é um sinônimo da vida de Paulo. Quem mais aí? Arrisca alguma coisa? Você lembra de Paulo? Inteligência, dedicação, beleza. Tudo isso revela um pouco de Paulo. Realmente ele tem todas essas características e é muito importante. Essa semana eu estava lendo, essas semanas aí, e algo me chamou a atenção, eu acho muito incrível, que a Bíblia ela é reveladora, Então, cada vez que você estuda a palavra de Deus, ela salta aos seus olhos alguma coisa que você não tinha notado ainda. Quem percebeu isso aí? Se você lê Atos essa semana, e aí na próxima semana você lê Atos de novo, você vai ter uma experiência nova, um ensino novo, com certeza. Então, isso é muito revelador. E na vida de Paulo, algo me chamou muito a atenção, eu queria compartilhar com você, tá com a sua Bíblia aí? Você pode abrir em Atos 9, para a gente meio que ir paralelo aqui com a Bíblia aberta, tá? Como alguém falou, a conversão de Paulo foi algo incrível. Foi algo realmente assim, divino e uma obra que tem muito destaque. Paulo, então, não vou entrar no detalhe dele no cavalo, ali que ele cai, e aí tem aquela voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas seguindo um pouquinho, quando ele vai para Ananias, para a casa de Ananias. Imagina você falar bem assim, tá chegando na tua casa aí o cara que destruiu, que mata crente, o cara que destrói igreja. Caramba, não tinha um outro não, Não podia ser alguém legal para vir aqui em casa? Podia ser Jesus, E aí Ananias, então, como toda criatura normal, ficou com medo, Caramba, se até os apóstolos tiveram medo, aquele receio, Mas será que esse cara se converteu mesmo? Será que não é uma estratégia de Paulo para ele querer matar a gente? Eles poderiam pensar assim, realmente eles tinham motivos. E aí no versículo 15, 9:15, diz bem assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Gentil é todo mundo que não é judeu, ou seja, nós estamos nessa classe dos gentios. O judeu, por natureza, é aquele que estava ali no tempo de Jesus, mas o gentil, ele não seguia algumas práticas, ele tinha uma posição geográfica diferente. Então, nós nos encaixamos nos gentios, que não são judeus por nascimento. Então a missão dele era levar essa mensagem para o gentio, para os reis, e aí tem um outro povo, e perante o povo de Israel. Sim, ele prega também para os judeus? Sim, mas é bem pouquinho. O grande chamado dele é para os gentios, é para aqueles, na verdade, que ninguém queria pregar. Porque na cabeça do judeu, só quem merecia a salvação eram eles. Os gentios, eles eram excluídos nessa parte religiosa, eles não tinham nenhum atributo, nada que favorecesse que chegasse para eles, porque eles não seguiam as leis, eles não eram radicais nos ensinos que eles davam e traziam, eles não seguiam nenhuma prática religiosa, eles trabalhavam no sábado, eles não tinham os 10 mandamentos ou parte dele como parte da sua vida. Então, para o judeu, o gentio era assim a escória do mundo. Esse cara aqui não, esse não merece. É tipo você pensar assim, você levar o evangelho para um grande assassino aí. Talvez você tenha a tendência de pensar assim, esse cara não merece a salvação, mas na verdade está totalmente errado. Foi esse embate que Jonas teve, o profeta Jonas, quando ele vai para Nínive. Nínive era a capital do terrorismo, era o Estado Islâmico da época. Eles matavam, torturavam, era incrível, e Jonas fala assim, eu não vou lá. Na verdade, a Bíblia não deixa isso explícito, mas entendendo o contexto, era porque Jonas não achava que aquele povo era digno de salvação. Mas quem era Jonas para achar isso? Então, Paulo ele entra nesse embate aqui, e Ananias, então, tem essa revelação de Deus. Então, o objetivo de Paulo era levar para os gentios, para os reis e para o povo de Israel. Aí, a grande revelação que eu queria comentar é do versículo 16, que diz bem assim, mostrarei a ele, a Paulo,
O quanto deve sofrer pelo meu nome? Olha, essa semana eu estava pensando em Paulo. E o nosso grande desafio como professor não é trazer o conteúdo para você. Só que é muito simples, qualquer uma pessoa poderia trazer isso aqui. Trazer, já está tudo aqui, inclusive essa matéria ela já foi dada, então o Ronan deu na vez passada 1 e eu dei a 2, então já existe um conteúdo, não é questão de conteúdo em si. O grande desafio do professor, eu queria trazer isso para você, bíblico, né? Professor bíblico, é trazer isso para uma aplicação. Como é que eu posso colocar isso no chinelo? Como é que eu posso estudar Paulo e trazer princípios para a minha vida do dia a dia? Esse é o grande desafio. E eu estava pensando em Paulo. E uma das coisas que mais se destaca, se não a mais, é que Paulo, por ter essa profecia já destinada a ele foi um instrumento, mas escolhido especificamente para sofrer por Jesus. Muitas vezes a gente não entende o sofrimento. A gente não quer passar pelo sofrimento porque a gente atribui sofrimento ao cão. Nossa, o diabo está furioso, né? E na verdade a Bíblia não ensina dessa forma. Pelo contrário, tudo que acontece tem a permissão de Deus. Se não era para acontecer, Deus não iria permitir. Nós entendemos assim ao estudar Jó, por exemplo. E Paulo ele tem essa particularidade. Ele é o cara chamado para sofrer. Tanto que quando a gente vai estudar a vida de Paulo, e depois a gente vai ler alguma coisa aqui também, o que ele sofre por Deus e pelo Evangelho é algo assim absurdo. Muitos de nós não suportaria isso. Insulto, xingamento, açoite, ele passa por várias coisas. E aí ele tem essa definição. Então, ao olhar para Paulo, eu quero já trazer para você aqui um conceito, na verdade, um princípio de vida para nós, que nós devemos estar dispostos a ter esse nível de entrega por Deus. Porque muitas vezes nós apenas queremos o nosso conforto e a nossa vida e o nosso prazer, muitas vezes, quando na verdade, quando a gente olha para Paulo, a gente entende que ele tinha um nível de entrega que eu quero ter. Que eu quero sugerir que você tenha também. Quando ele é confrontado por um profeta chamado Ágabo, você até deve ter lido isso aí, Paulo fala bem assim, eu não estou preocupado com a minha vida. Imagina você chegar no nível de entrega desse. Isso tem me estimulado a viver cada dia mais para Deus. E você até conhece alguns versículos chaves de Paulo, como por exemplo, viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é ganho. Então, Paulo tem uns princípios assim que é muito lindo às vezes de se ouvir, de se ver, mas parece que nós não queremos passar por isso. E eu quero desafiar você, ao estudar a vida de Paulo, ter um nível de entrega, de que nada prenda você nessa vida. De que você esteja liberado para fazer o que você estiver destinado para fazer por Deus. Se Ele te chamar para qualquer lugar do mundo, se for Deus te chamando, você vai. Se é para fazer isso, você faz. É um nível de vida que você não olha mais para os seus prazeres. Talvez você não esteja conectando essa ideia porque talvez você seja muito preso a algumas raízes, até doutrinárias e de pensamento. Mas esse descolamento de propósito é o que Paulo pessoalmente me ensina muito. A vida dele era viver para Deus. Ele não queria saber se ele ia ter sucesso, se ele ia ser bem falado, se iam elogiar, bater palminha para ele. Ele estava interessado em fazer a vontade de Deus, por um chamado específico. Então, é uma coisa que me chama a atenção e eu compartilho com você essa ideia. Paulo, e devemos, na nossa vida, ter esse nível de entrega. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Falando um pouco da vida do apóstolo aí, né? Até estranho falar do apóstolo, né? Você já pensa em outras coisas, né? Mas é o apóstolo Paulo, tá? Nas epístolas, ele se chama sempre de Paulo. Em Atos, é chamado primeiro de Saulo. Então você percebe que, na verdade, isso aí era muito comum no tempo dessa diáspora, né? Que é depois, pós-perseguição. Então os cristãos, eles fugiam e houve isso era muito comum, pessoas terem dois nomes, né? O nome grego, o nome hebreu, o nome romano e por aí vai.
Você vê ali João, também chamado Marcos, né? Barnabé tinha outro nome, então é muito comum isso aí. Era comum entre os judeus da diáspora que essa divisão, essa fuga, adotar o nome grego-romano. Ele era benjamita, natural de Tarsis, e aqui eu queria trazer uma informação, uma curiosidade para você, faz parte dessa aula. A cidade de Tarso, ela tinha... Quem já percebeu aqui lendo Paulo que ele era um excelente argumentador, ele era um excelente comunicador, ele não tinha medo, ele era incrível, ele tinha segurança no que ele falava. Isso é muito legal observar, e eu queria trazer essa informação para você, que na cidade de Tarso tinha uma das maiores escolas filosóficas do mundo antigo. Eram mandados para lá reis, filhos de imperadores, para estudar, para ter essa dinâmica na fala. Então, muito do que você vê em Paulo é parte dessa estrutura que ele tinha filosófica. Quando você vê Paulo ele fala bem assim: eu me fiz de fraco para alcançar os fracos, eu me fiz de forte para alcançar... Então, ele conseguia ter essa capacidade de entrar no mundo da pessoa. Tem pessoas assim, né, que precisa conectar com uma pessoa para poder ter uma conversa no mesmo nível. Isso é muito interessante. E Paulo, ele tem essas duas escolas, de Tarso, que ele tem então isso aí de forma bem definida, e quando você vê, ele teve um ensino, e nós vamos citar aqui alguns nomes de pessoas que está na Bíblia, que é importante ao estudar Paulo você conectar isso na sua cabeça. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Já ouviu falar de Gamaliel? A maioria não, né? Pelo jeito não levantaram a mão. Mas Gamaliel era um professor, ele era um judeu também, praticante. E aí a história traz que ele cresceu, pelo menos 6 anos ele passa nessa escola em Jerusalém. Apesar de ter nascido em Tarso, ele ia nessa sua primeira infância para Jerusalém de forma rotineira, no ensino contínuo com Gamaliel. Então essas duas escolas foram fundamentais, e a de Gamaliel traz a ele esse poder de argumentação, que eu acho simplesmente incrível para o cristão hoje em dia. O cristão ele não pode ser um zero à esquerda, uma pessoa que não sabe conversar, que não sabe dialogar, que não sabe argumentar. Isso é uma ideia errada, não, porque o cristão ele tem que estar sempre calado, ouvindo, concordando. Que isso? Isso não existe. Na verdade, é importante você saber se defender e saber defender a sua fé e saber comunicar. E Paulo tem isso muito declarado. Quando você vê Paulo perante o Sinédrio ou Paulo perante reis, e ali antes de ir para Roma, ele está posto num ambiente hostil e só está ele. E ele se defende, ele fala: ó governador, e ele traz palavras, como você falou, da inteligência. Ele sabe lidar com todo tipo de pessoa porque ele tinha essa capacidade dada por Deus. Só um momento. Agora vai. Isso aqui a gente fazia acho que não vai não. Na fita de videogame, quem lembra aí, né? Tirava a fita e soprava assim para sair a poeira. Nem sei se dava certo, voltava mais poeira na cara do que... E aí depois diz que dava certo, né? Mas esse microfone eu vou ter que trocar para a aula que vem. Então Paulo ele tem essa característica, tá aí eu coloquei, Tarsis era centro cultural e possuía uma escola de filosofia. Paulo ele aprende a fazer tendas, estamos falando aqui da biografia de Paulo, e aqui eu quero dizer uma coisa para você. Tem até uma piada aí, né, que Paulo ele tinha 2 profissões, uma ele era fabricante de tendas e o outro ele era agente funerário. Você já ouviu essa aí? Porque ele escreve que viver é Cristo e morrer é lucro, então, entendeu aí a piada? vendia consórcio, né, de caixão, talvez, alguma coisa ali, mas é só uma brincadeira, né? Aqui eu aprendo com Paulo que, na verdade, o homem de Deus ele não pode não fazer as coisas, ele não pode ser parado. O homem de Deus tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar movimentando. Paulo não ficava acordando meio-dia, esperando, não, agora eu vou para a minha missão, eu vou acordar aqui. Não, o homem de Deus ele trabalha, ele põe a mão na massa, ele faz alguma coisa. E para Paulo,
aprender a fazer tendas, é porque ele teve alguma estrutura na sua vida, infância, juventude, que possibilitou isso. Então, desenvolva sempre coisas na sua vida. E você que tem filho pequeno, ensine coisas para ele estar fazendo, e não só o jogo do dedo, né, que é do celular. Que ele não seja o craque do celular, mas não sabe pegar um martelo. Não, ensine isso aí. Claro, não vai dar um martelo, não vou dar um martelo para o Estevão, né? Ainda, mas vai chegar uma hora que ele vai poder me ajudar, e você ensina a furar, pregar, bater, martelar, e isso vai desenvolver possivelmente habilidades nele. Então, Paulo ele tinha essa característica que eu acho um pouco interessante nessa questão. Agora vamos entrar aqui em alguns pontos de Paulo, do seu perfil. Acompanhe na sua apostila. Paulo ele era fariseu. Deixa eu ler aqui para você. Atos 22, 3. Vamos ler aqui. Atos 22, 3. Acharam aí? Irmãos e pais. Isso aqui é Paulo se defendendo. Ó. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Olha, ele tinha aqui habilidade, técnicas de persuasão. Você que trabalha com linguística deve entender isso aqui. Aquilo que você fala no começo e no final da sua palestra é o que geralmente as pessoas mais vão captar de informação. Isso é uma dica aí, né? Então ele começa aqui: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Ele chama atenção. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Ou seja, Paulo ele não era iletrado, pelo contrário, ele buscava se aperfeiçoar, ele buscava estar aprendendo cada vez mais. Isso vale para os nossos dias atuais também. Se ele chega falando ali grego, por exemplo, que era a língua comum, as pessoas talvez não lhe dariam tanta atenção assim. Mas ele chega falando aramaico, isso chamou atenção, isso foi instrumento usado por Deus, por isso tinha que ser Paulo. Com a qualidade de Paulo, e você vai ver que Paulo, ele tinha um temperamento forte, ele era explosivo, ele era ele é imediatista, ele fazia as missões acontecer porque ele tinha esse perfil. E você vê ali com o João Marcos, por exemplo, que ele está na primeira viagem dele, o primo de Barnabé, e esse primo de Barnabé desertou, abandonou a viagem. No primeiro momento que ele teve, ele voltou. Tem várias linhas que trazem algumas informações, que não é o caso, talvez de doença, ou por medo, ou por achar que missão era Nutella, mas na verdade não era, né? Pô, missão legal, vou colocar aqui no Facebook uma foto, né? Só que não tinha Facebook. E não tinha nada de, na verdade, muito legal assim. Pelo contrário, era ralado o negócio, né? Não era você, como a gente vê muitas vezes hoje, né? Era bem diferente, era perseguição, era ameaça de morte, e um jovem talvez não quisesse perder a sua vida, né? No ponto de vista dele. Então Paulo, beleza, vai embora. Aí na próxima oportunidade, Barnabé fala assim: Paulo, olha quem está aqui, João Marcos. Aí Paulo, não, pode mandar embora esse cara aí. E ele era muito assim, era o temperamento dele. E eu percebo que Deus trabalha no temperamento de Paulo. Tanto que no final da vida de Paulo, ele manda João Marcos voltar, porque ele era importante. Então, eu percebo que existe um equilíbrio. E aqui é até legal, quando a gente estuda um pouco temperamentos, você entende que, na verdade, não existe um temperamento perfeito, ideal. Esse é melhor do que esse, que é melhor do que esse. Balela, não existe. O grande desafio de nós cristãos é ter o equilíbrio. É buscar esse equilíbrio. Se você é colérico, o seu desafio vai ser se controlar e ouvir mais e não ser explosivo. Se você é melancólico, outro extremo, você tem que se controlar para não ser muito pessimista. Você tem que começar a ver o lado bom da vida também e não pensar só, vida, azar, tudo está dando errado, quando na verdade, se você mudar o foco, você vai ver algumas coisas boas. E aí cada temperamento tem o seu desafio. Paulo tinha uns deles e eu quero deixar claro então que ele, por ter esse perfil meio colérico e desbravador, foi usado por Deus para essa obra. Atos 22, continuando aqui, no versículo 3. Sou judeu, então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Aí o versículo 3, ele dá aqui uma definição. Sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade, que é Jerusalém.
foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Aí ele fala aqui, ó, perseguiu os seguidores deste caminho, e caminho aqui, na verdade, era o nome dos cristãos daquela época. Hoje vocês ouvem aí, né, cristão, evangélico, crente, um monte de coisa, né? Naquele tempo era caminho. Então, você é do caminho? Então você era um cristão, né? Desse caminho até a morte, prendendo tanto os homens como mulheres e lançando na prisão. Aí ele conta, ele testemunha ali a sua conversão. Então, aqui no Paulo fariseu, e eu quero dizer para você que o fariseu naquele perfil, naquele tempo, era um cara extremamente zeloso pela lei. Você, quando vai até hoje em Jerusalém, você vê que existe uma definição, uma separação de judeus messiânicos, ortodoxos e entre outras classes. São judeus que, na verdade, eles aceitam a lei mosaica, mas não de Jesus para cá. Tanto que para eles Jesus é só mais um profeta. Eles entendem dessa forma. O messiânico não. O messiânico é um crente, como eu e você, que entende todo o ministério de Jesus, morte e ressurreição. Mas o judeu, o fariseu, ele é o cara, era uma seita naquele tempo, assim como os saduceus, entre outras aí. Mas o fariseu, ele cumpria rigorosamente a lei. Mas ele só cumpria a lei, ele não era capaz, por exemplo, de amar no sentido que a Bíblia ensina, no sentido que Jesus ensina. Ele seguia, ele conhecia essa palavra, ele conhecia as histórias, mas ele não era capaz de viver ela. Ele guardava sábado, ele não matava, ele não sei o quê, mas ele não era um praticante. Então, Paulo, ele tinha esse perfil, que Deus, inclusive, usa tudo isso pós a conversão dele. Então, primeiro perfil de Paulo é que ele era um fariseu, zeloso, rigorista, eles eram irrepreensíveis, eles eram políticos no sentido da palavra, naquele contexto. Isso levou Paulo a perseguir e agredir o cristianismo. Olha, Paulo matava crente. Não sei se você sabia disso. Quando você estuda a vida de Paulo, você entende que ele dava o ok, ele consentia, tanto que ele consente na morte de Estevão, que a Bíblia relata. Inclusive, aqui é só um parênteses, tá? Eu creio que Paulo, naquele contexto de Estevão, ele tem talvez alguma coisa foi usada. Sabe quando você está ouvindo uma palavra e aquilo está conectando com você no espírito já assim, e você está sentindo que Deus está falando contigo? Isso é muito comum acontecer com mensagens. E eu creio que naquele discurso de Estevão, aquele longo discurso que ele vem navegando o Velho Testamento todinho, eu acho incrível, Paulo estava ali, ouvindo tudo, e eu creio, é uma curiosidade que eu tenho para perguntar para Paulo, se ali talvez não tenha sido a sementinha lançada no coração de Paulo, e ele pensa assim, caramba, eu acho que é disso que eu preciso, de não ser apenas um conhecedor dessa palavra, mas alguém que viva. Quando ele vê Estevão entregando o Espírito e falando, perdoa-lhe, Senhor, o fariseu ele não tinha capacidade de perdoar. Ele sabia sobre perdão, mas ele não conseguia. Nada o fariseu conseguia colocar em prática do cristianismo do nosso dia a dia. E eu creio que naquele momento Paulo então tem ali o seu primeiro impacto com Deus e com as coisas dele. Isso é um palpite que eu tenho aí nos meus estudos. Segundo perfil de Paulo é ele convertido. Paulo então se converte. Paulo diversas vezes fala da sua conversão, mas não descreve detalhadamente como está registrada por Lucas em Atos 9. Tornou-se pregador, escritor do Evangelho, dando-nos o conceito mais claro do cristianismo. Paulo, ele é o cara que ele vem, na verdade, para organizar a igreja. Até então, Jesus ele veio e pregou para os judeus, e os judeus estavam ali, já tinham sido evangelizados, e nesse momento, então, Paulo ele vem para organizar a igreja. Tanto que é a partir de Atos, né, que você vê, é a partir de Jesus que você vê igreja
de uma forma mais organizacional. Então, Paulo ele vem, na verdade, para deixar claro regras, estrutura de igreja, detalhes e coisas como justificação, redenção, salvação, graça, cruz. Tudo isso, na verdade, você vê que foi imposto pelo apóstolo Paulo. E aqui na conversão de Paulo, eu queria trazer para você um detalhe. Quando você estuda Atos, a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica. Ela está escrita, foi passado, isso aqui foram homens que colocaram a estrutura, inclusive foram homens que dividiram por assuntos, por versículos, por capítulos, isso há pouco tempo atrás até, se você for olhar para a história como um todo. Mas ela não está escrita de forma cronológica. Quando, por exemplo, você vê aqui depois de Atos, vem Romanos. Então você entende que a primeira carta que Paulo escreveu foi Romanos. E na verdade não. E trazendo aqui esse parênteses então, caso você não soubesse, e nós vamos estudar as cartas de Paulo de forma cronológica, tá? A primeira que ele escreveu, a segunda e assim por diante. Tanto que a primeira, quem sabe qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? É por isso que você está aqui, né, no curso. Gálatas, foi a carta aos Gálatas. Então é a primeira carta que ele escreve. Então quando você vê o livro de Atos, você tem que entender assim. Paulo está aqui, Timóteo acompanha Paulo e Silas, ele chegou a Derbe. Então você entende que de Derbe talvez ele tenha escrito uma carta para aquela igreja. Paulo era assim, na primeira viagem dele ele passa, planta a igreja, vai para outra cidade, planta a igreja, e algumas plantava, outras não. E nessas igrejas, então, que ele ia, ele deixava a carta lá. Às vezes, nem sempre na própria cidade. Às vezes ele voltava para Jerusalém, de Jerusalém ele escrevia a carta e mandava alguém levar essa carta para aquela cidade. Para aquele grupo de pessoas liderado por alguém que ele mesmo escolhia ali por direção de Deus. E essa pessoa levava a carta e ela segue, então, uma ordem cronológica dessa forma, só para você entender esse contexto. Mas na conversão de Paulo tem algo que eu queria trazer para você como informação, que é importante você entender, que muitas vezes a gente não entende, caramba, Paulo foi o cara, Paulo escreveu, Paulo, uau, Paulo top. Mas Paulo ele passa por um processo na vida dele, pós-conversão. Todo homem de Deus, ele vai passar por um processo que Deus vai moer você, que Deus vai quebrar o seu orgulho. Quando eu falo homem de Deus, é geral, homem e mulher. Foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de todos os grandes homens de Deus. Deus parece que está num silêncio e você não vê Deus agir, você não sente Deus agir. E é nessa hora que é a escola de Deus. Com Paulo não foi diferente. Entenda, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas, que inclusive é a primeira carta que ele escreve. Gálatas 1 relata muito bem o que eu quero dizer aqui. Gálatas 1, versículo... A partir do versículo 11, eu queria que você acompanhasse comigo aqui a leitura. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E eu vou parando para comentar, tá? Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo. Olha isso. Ele não fez um com Deus com o professor Christian, né? Ele aprendeu, foi com o próprio Deus, com Jesus. Tem pessoas que falam assim, Paulo não é apóstolo. Claro que é. Ele é considerado o 13º apóstolo. E a partir de então fecha esse ciclo. Porque o apóstolo, por natureza, ele tinha que ter passado por alguns detalhes que os apóstolos atuais, na verdade, não têm essas definições e muitas vezes entendemos que só querem o título. O apóstolo da Bíblia, ele tinha que ter acompanhado Jesus, a morte e ressurreição dele. Ele tinha que ter visto o ministério de Jesus na ativa. E não tem apóstolo aqui com mais de 2000 anos, né, na Terra. Então não existe isso aí. Paulo é revelado, o próprio Jesus se revela a Paulo em Damasco. É uma grande dúvida. Mas Paulo não viu Jesus. Claro que viu. Olha aqui, quando você lê Atos 9, só para mostrar esse versículo para você, Atos 9, 5.
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, ao quem você persegue. O próprio Jesus aparece a Paulo. Como é que Paulo não teve entendimento, não teve uma experiência com Jesus verdadeira? Teve. Ele é o 13º apóstolo. E aqui, nesse momento de Gálatas, existe uma revelação que talvez aqui, na verdade, muitos não tenham notado esse detalhe. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Esse é o antigo Paulo, esse era Saulo, na verdade. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Paulo sabia que ele era inteligente. Paulo, ele sabia da capacidade que ele tinha. Ele não era trouxa. Será? Não, ele sabia, mas isso não trazia a ele um orgulho, como você vai ver depois. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Aí agora vem um grande segredo aqui. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Bom, Paulo, você percebe que ele vai para a Arábia logo assim que ele se converte. Então ele teve a conversão, a experiência dele com Deus, e ele parte para a Arábia. Nessa Arábia, muitos estudiosos acreditam que foi ali, de forma sobrenatural, não entendemos, não temos nenhum relato, você não vai encontrar nada na Bíblia desses 3 anos na Arábia, mas uma coisa eu te falo, foi a escola que Paulo teve com o próprio Jesus. Quantos anos os apóstolos viveram com Jesus no ministério? 3 anos. E eu entendo aqui que Paulo tem essa mesma experiência com Jesus. Um intensivo, uma escola tete a tete e experiências incríveis. E ali foi aonde Paulo adquire então todo o entendimento para transmitir as cartas. Quando você lê, nós vamos ter aqui algumas tarefas, né, nesse curso, para você ler algumas cartas de Paulo, pequenas ali, né? Cara, e você vê como é que alguém escreve isso. Quem já lendo assim as cartas de Paulo pensa assim, meu Deus, de onde é que vem essas palavras aí? Quem já pensou isso aí? Cara, umas palavras assim, umas linhas de pensamento, de entendimento que você fala assim, isso só pode ser de Deus. Isso daqui não é do homem. Definitivamente isso não é obra do homem. E nós entendemos que nessa Arábia aqui é onde o mistério foi revelado para Paulo. E ali, meu amigo, tudo que aconteceu, eu tenho certeza que foi transformador na vida de Paulo. Aí ele diz aí no versículo 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém. Eu acho muito incrível que a Bíblia lá fala assim, ele foi para a Arábia. Aí passa 3 anos numa linha, né? Depois de 3 anos, poxa, mas e aí esses 3 anos? Cadê? Quem que sabe, né? Eu acho isso incrível. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, ele não conhecia Pedro ainda, que era o líder da igreja. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aí no 2:1, capítulo 2:1, diz bem assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé. E você percebe que é com Barnabé que Paulo começa as viagens missionárias dele. Quantos anos? 14 anos depois. Estudando a vida de Paulo, nós identificamos que Paulo ele precisava ter essa escola pessoal para quebrar orgulho, para quebrar qualquer coisa ruim, para ser um vaso perfeito para Deus. Deus se apresenta a Paulo, mas Paulo não começa as suas viagens logo em seguida. Ele passa num processo, e aqui é uma segunda coisa que eu queria te falar. A nossa vida ela vai passar por processos, por fases. Fases essas que você talvez não entenda, não compreenda, não concorde, mas é Deus trabalhando na sua vida, porque Ele tem algo para fazer através de você. Eu acho isso incrível.
Poxa, você só vê o final de Paulo, né? Paulo desbravador, Paulo evangelista, Paulo corajoso. Mas aqui Paulo estava sendo trabalhado. Paulo ele foi esquecido por um período. Estava no anonimato. E quando ele sobe para as viagens, o líder era Barnabé, não era Paulo. Sabia disso? Paulo foi com Barnabé. Então, quem é o chefe aí? Quem é o cabeça? É o Barnabé. Depois que Paulo, então, vai ganhando crédito e ele vai ganhando a confiança e vai sendo usado cada vez mais por Deus, e aí ele encabeça definitivamente essas viagens. Mas ele começa com Barnabé. Isso prova que na sua vida existe um processo de transformação, de caráter, de vida, que é preciso esse silêncio de Deus muitas vezes. É preciso você estar no anonimato, você não está ali firme, mas não consegue ver Deus agir, não consegue sentir Deus. E eu falo para você, é um processo na sua vida. Todo homem de Deus vai passar por isso. Vai passar por esse silêncio, por essa angústia muitas vezes, mas eu falo para você, é Deus trabalhando no seu caráter para fazer então da sua vida o que Ele quer. Pô, imagina só, Paulo vai ser o cara que vai levar o evangelho para os gentios, para os reis, para o povo de Israel. Beleza, Senhor, vamos começar amanhã já? Não, tem 14 anos ainda aí, espera. Foi assim com Davi. Davi foi ungido rei e ele só veio ser rei, na verdade, depois de 13 anos. É assim, gente. Isso é uma coisa interessante que eu acho legal para registrar na vida de Paulo. Aí você vai ver um paralelo na conversão de Paulo. Paulo, como fariseu, ele era zeloso da lei. Paulo, como cristão, ele tinha fé em Jesus. Então tá, como fariseu, zeloso da lei, como cristão, fé em Jesus. Então ele não é mais um zeloso, agora ele não é mais a lei, não é mais guiado pela lei, mas por fé. Como fariseu, ele tinha justificação pela lei, agora ele entende a salvação pela graça, que é o contraposto. Tudo isso é um contraposto. Como fariseu, ele tinha autossuficiência, então, por isso que em alguns momentos você vê ainda Paulo deixando escapar o seu colérico, né? Nas suas cartas, você que estuda de uma forma mais detalhada, você vê que ele, às vezes, sai ali, o leão pula da jaula e tem que voltar, né? Volta para cá, homem. Isso aí é o velho homem. Autossuficiência, agora ele tem a confiança dele em Deus. Observância da lei, obediência da fé. Não é mais você ser um conhecedor da lei, mas agora você viver pela fé. Você obedecer isso. Obrigatoriedade, agora é gratuidade, é salvação. O orgulho como fariseu, agora é uma dependência de Deus. Tudo aquilo que ele se apoiava nos seus ensinos teológicos, agora ele passa a depender de Deus. E eu acho incrível, outra coisa que eu achei muito legal lendo aqui Atos de novo, é que a Bíblia fala bem assim, eu não vou lembrar agora o texto certinho, porque não é da aula, da leitura, que fala que o Espírito Santo sempre avisava Paulo das perseguições que viriam na próxima cidade. Imagina só, gente. Senhor, então vou para Toledo. Aí Deus me revela, né? Olha, em Toledo tu vai ter esse problema aqui, vai ter esse irmão que vai se levantar com rebeldia. Imagina só. Senhor, então isso aqui na verdade não é muito obra tua, né? É obra do cão. E Deus revelava para Paulo, porque ele era um instrumento próprio para isso. E isso fortalecia cada vez mais a dependência dele em Deus. Então, cada vez que você vê Paulo entrando numa cidade, não tenha dúvida de que ele tinha um momento de oração, de que ele falava, Senhor, está aqui minha vida, se for para morrer, amém, mas eu quero seguir, eu quero cumprir o teu chamado, e na nossa vida você não vai viver um dia a mais, um dia a menos, sem ter completado o propósito que Deus tem para você. O de Paulo era pregar entre os gentios, era ir para Roma. O final de Paulo era para ser em Roma. E Deus usou todo esse contexto. Ele sendo julgado em Jerusalém, e ele já, então, amarrado, sem roupa, Atos 22, isso aqui eu tenho que ler, Atos 22,
22, 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, né, sobre Jesus, a morte quando ele cita Estevão ali. Todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra. Não estou brincando. Ele não merece viver. Fizeram um coro lá. Imagina você sozinho. Caramba, estão querendo me matar. Sozinho, que Paulo estava sozinho. Estando eles ainda gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. A fortaleza não é a praia de Fortaleza, na verdade, a parte mais funda da prisão, né? E fosse açoitado e interrogado. Então, Paulo aqui está vendo todo esse contexto, para saber por que o povo gritava daquela forma contra eles. Quando você faz a vontade de Deus, você vai incomodar pessoas. Saiba disso. Quando você quer agradar a Deus, fazer a vontade dele, vão se levantar contra você, vão falar mal, vão criticar, vão xingar, vão tudo. Mas glória a Deus por isso. Senão você está indo num bom caminho. Agora, o diferente é se não verem nada em você na verdade. Tu é cristão? Sério? Pô, nem sabia, olha. Aí é um outro extremo que é um problema, na verdade. As pessoas têm que saber, têm que ver na sua forma de viver que você é um cristão. Fica aí essa pulguinha, né? Enquanto amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali. E aqui Paulo argumenta de novo, uma forma de debate. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo era cidadão romano. Não te falei isso, né? O cidadão romano, ele não poderia ser açoitado por lei, ele não poderia ser condenado, não poderia ter morte de crucificação, diferente de Jesus, que era judeu e ele foi para a cruz. Por ser romano, Paulo tinha essa isenção. E o terceiro benefício é que ele podia apelar a César. Ou seja, aqui em Jerusalém, ele estava sendo julgado nessa instância menor. Ele então grita e fala: não, sou cidadão romano. Quero que chame o imperador César de Roma. Isso, na verdade, depois eu abro para a pergunta, senão a gente não vai ter tempo aqui. Isso, na verdade, é uma porta que é aberta para Paulo ir para Roma. Paulo estava pensando assim: eu vou morrer em Roma ou eu vou pregar em Roma? Ele estava com o pensamento de pregar, porque quanto mais longe ele fosse, mais o evangelho ia crescer naquela região. Isso é incrível você entender. Aí o pessoal fica no alvoroço. Vixe, cara, mexendo com o cara errado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. E aí então é que ele fala que ele é cidadão romano, e a cidadania romana, ou você pagava um alto preço para ter, ou você tinha adquirido por nascimento. E Paulo, isso aqui é um estudo que na verdade existe, que possivelmente Paulo tenha herdado essa cidadania pelo pai dele ser um soldado do Império Romano. Então, por fazer parte desse exército, por fazer parte desse grupo, ele então ganha esse direito e passa também para o Paulo. Isso dá ele o direito de ir para Roma, então. Então é só um parênteses também nessa questão da vida de Paulo. Vamos só seguir para a gente ir finalizando. Paulo como missionário. Isso aí é indiscutível, né? Olha essa frase aí: as cartas que sem dúvida constituem a grande herança espiritual de Paulo de Tarso não devem nos induzir a um erro de avaliação. Ele não era um intelectual, nem um pensador no sentido clássico, mas sobretudo um homem de ação. Então você vê que Paulo ele não era apenas um missionário, mas ele era também, como você vai ver no quarto ponto, um escritor e teólogo. Paulo ele foi chamado então para fazer a obra por completo. Nós entendemos aqui que se não fosse documentado, registrado, seria difícil nós termos essa regulamentação para igrejas e toda essa parte estrutural. Então você vê Paulo nesse perfil, tendo todas as qualidades e atribuições para ser quem ele foi, da forma que ele foi. E sobre a parte de Paulo como escritor,
É importante você entender que, até tem uma frase legal aqui, né? Suas cartas não são obra de gabinete, distante da realidade ou obras filosóficas. É realmente um entendimento vivo do dia a dia dele. E sempre que você vê uma carta de Paulo, você entende assim, tem um tema principal. E nós vamos estudar isso na semana que vem, já Gálatas. Gálatas tem um tema principal. E sempre Paulo, então, ele vai em cima daquele tema. Se Paulo fosse escrever uma carta, só um exemplo, tá? Aqui para Níbe, ele iria identificar qual era o grande problema e ele ia em cima disso para ter esse confronto bíblico e trazendo algumas orientações. Paulo, então, ele foi na Galácia, que é a igreja dos Gálatas, ele cria a igreja, monta a igreja, tem um líder, e esse líder, então, depois fala, Paulo, ó, o pessoal lá, cara, tá rebelde, o pessoal tá pecador, tá todo mundo imoral, então Paulo vai escrever em cima daquele tema principal. Claro que ele aborda vários, mas tem um tema principal. Por exemplo, aos Gálatas, ele defende a verdade do evangelho contra os judaizantes. Então, possivelmente, o pessoal da Galácia era um pessoal que queria seguir as leis e eles eram fervorosos, como Paulo era antes da conversão. Eles, então, tinham essa definição. Tanto que Paulo, num dos textos, fala assim, ninguém julgue pelo que você come ou bebe, ou por você guardar um dia ou não. O que importa não é se você é circuncidado, por exemplo, mas é como está a sua devoção a Deus. Então, Paulo vem confrontando essa questão. Aos romanos, ele apresenta o evangelho como salvação. Porque talvez os romanos tivessem uma ideia de salvação distorcida, de que talvez fosse pelas obras, ou que não dependia de Jesus. Então, Paulo vai em cima desse detalhe. Por exemplo, Tessalonicenses, Coríntios e Filipenses, ele apresenta o evangelho como suprema instância das igrejas. Isso aqui, na verdade, ele está querendo deixar claro que o guia da igreja não deve ser ensinos humanos, mas sim a própria palavra, que estava sendo fechada no seu cano original, mas para as pessoas não irem para outros meios, que aqui vai ter o ensino do fulano, o livro do ciclano. Não, é o evangelho, é a verdade do evangelho que deve guiar essa igreja. As epístolas foram escritas em papiro, ditadas por Paulo a um secretário, e ele escrevia, o Tércio, você vê isso em Romanos 16, 22. Isso aqui é um talvez, tá? Talvez Paulo escrevesse o último parágrafo, para dar aquela selada final, né? Essa última parte foi eu que escrevi, concordando com tudo. A carta a Filemon parece ser toda de seu punho, que é uma carta que a gente vai estudar também no decorrer dessas aulas. Suas cartas, menos a de Filemon, são dirigidas a comunidades e eram lidas nas reuniões e cultos. Paulo é certamente o maior teólogo do Novo Testamento. Ele sistematizou a teologia, elaborou e desenvolveu temas como graça, justificação, reconciliação, libertação e por aí vai. E ele dá conceitos específicos para as igrejas. Aí você vai ver uma linha do tempo. Quem achou a linha do tempo aí, né? Ela está em branco, né? Não pode estar preenchida, não. Só a minha está preenchida. A sua tarefa dessa semana, e eu quero desafiar você a fazer essa tarefa com zelo. Tipo Paulo, era zeloso, né? Mas agora no aspecto positivo. Que você faça essa linha do tempo, porque isso vai ser fundamental para nas próximas aulas você ter essa estrutura na sua cabeça. Eu vou estar falando aqui das igrejas mais específicas de Gálatas e de alguma outra que já talvez entre também na próxima aula, e você já vai conectando então na sua cabeça esses pontos. Por exemplo, vamos fazer aqui essa primeira. Pegue aí a sua caneta aí, por favor. Quando é de Atos, está só a numeração. Quando é outro livro, tem o livro aí escrito, tá? Tipo Gálatas. Mas só tem número, é de Atos. Então, 9:20 diz bem assim. Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, você vai... Nessa linha, você viu que é uma linha pequena, né?
Então você não vai fazer um resumo, né? um TCC, um negócio de... Não, é só um resumo, é só uma palavra ou uma frase curta. Por exemplo, aqui, Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então aqui eu entendo, é o primeiro ponto, que Paulo prega em Damasco. Ah, é. Ele prega em Damasco. Você aí talvez tenha que ler um para cima, um para baixo, mas eu quero que você se gaste realmente nessa leitura, porque isso vai enriquecer o seu conhecimento. Aí, ó, Gálatas 1:17, isso aí já é as 4 primeiras para você já ir com alguma coisa preenchida, né? Para te dar ânimo para fazer a tarefa. A Gálatas 1:17, o resumo é que ele vai à Arábia. Nós lemos aqui. Aí depois, o terceiro, o mesmo texto, ele regressa, ele volta a Damasco. Então, tudo isso aí é um passo a passo. 1:18, ele visita Jerusalém, que é quando ele fala que ele foi lá com Pedro e tal, e você só resume. Quer ver? Não tem respondido, mas eu vou ler aqui o 9:26 e você me fala qual é o resumo, tá? Atos 9:26 diz bem assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, qual é o seu resumo aqui? A igreja desconfia dele. É o tema principal. Então, assim, você pode achar, mas que difícil. Não. Lê e pega o tema principal, o acontecimento principal. Então, aqui o que mais se destaca não é que ele foi visitar os discípulos, mas é que a igreja, que todos estavam com medo dele. É o que mais salta aos seus olhos aí. E aí você então traz a tarefinha, essa linha do tempo semana que vem, tire aí 10 minutinhos por dia e você vai fazer tranquilamente esse exercício aí. Vamos orar então? Para finalizar, e semana que vem continuamos então nas cartas especificamente. Deus, muito obrigado por esse momento, abençoa o nosso regresso agora para os lares ou para a igreja, nos abençoa, obrigado por esse tempo de ensino, nós te louvamos e realmente, Pai, queremos ter, mais do que conhecer, esses ensinos colocados em prática na nossa vida, transformados em ação, Pai. E que o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar na forma de ser, na forma de agir, na sua fé e conduta. Obrigado por esse tempo, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.